Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Muguê e hoje nós vamos falar sobre a fala do Paulo Guedes hoje, sobre a questão de que a economia brasileira está muito saudável com a questão da desvalorização do real a R$ 5 o dólar e com a taxa de juros, né, a 2%, que é o menor nível histórico da taxa Selic. E vamos ver por que essa combinação realmente para o Paulo Guedes é a visão mais correta e é a visão que está sendo mais saudável. Existem vários estudos, né? A gente tem que ter um compromisso com a verdade, que realmente comprova que os países que mais cresceram, né, no mundo são países que adotaram justamente essa medida, né, de dólar valorizado, né, real desvalorizado, moeda local desvalorizada e a taxa de juros baixa. Né? Nos últimos 30 anos, os países que mais cresceram foram justamente esses países que adotaram essa medida. Então a gente tem, por exemplo, Hong Kong, Irlanda, Coreia do Norte, né, a própria Índia, né, a própria China também utiliza esse método. Aí a gente pode explicar por que isso acontece. Né? Quando você desvaloriza a taxa de juros de um país, né, a nossa que é a taxa Selic, o que acontece? Normalmente acontece uma fuga de investidores, porque o investidor, ele está, principalmente o investidor externo, ele está atrás de rentabilidade, né? Ele procura a maior rentabilidade possível num país que tem uma segurança, né? Quando nós reduzimos, né, bastante a nossa taxa de juros, como o Brasil fez uma redução muito grande da taxa Selic, é normal que investidores fujam para outros países. Então, nessa fuga de capitais, né, para outros países, automaticamente o dólar sai também e dólar também acontece o quê? O dólar valoriza e a moeda local desvaloriza. Então, o que acontece? Com a desvalorização da moeda local, isso incentiva o quê? Né? A moeda local fica desvalorizada e acontece um incentivo à exportação. A gente fica mais competitivo no mercado externo. Então, acontece uma exportação, as exportações aumentam na agropecuária, no agronegócio, em várias outras atividades econômicas, e é por isso que nós estamos tendo na balança comercial, né, superávites acima de superávites, porque nós estamos conseguindo exportar, né, mais do que importar. Lembrando que no cálculo do PIB, né, como que se forma o cálculo do PIB? Você soma o somatório, né, do consumo das famílias, do consumo das empresas, dos gastos do governo, mais a balança comercial, né, que é o que? A exportação menos a importação. Então, na balança comercial, a gente está tendo um crescimento muito grande, então isso vai auxiliar sim o crescimento do PIB. Já que os juros, a taxa de juros também está muito baixa, isso também é um incremento para quê? Para empréstimo para as empresas, né? Para que as empresas possam também investir mais na sua própria produção. Então isso faz com que também haja o quê? Gasto das empresas, que também está no PIB, lembra? Consumo das famílias, consumo das empresas, gastos do governo e balança comercial. O somatório desses 4 itens faz com que haja o resultado do PIB. Então a redução da taxa de juros impacta diretamente a questão do consumo das empresas, como também o consumo das famílias. Né? Muita gente, por exemplo, consegue pegar mais empréstimos para poder fazer os seus investimentos, terminar a sua obra, terminar a sua casa. Por exemplo, a construção civil está indo muito bem, por sinal, né? Tem uma estimativa aí por exemplo, de mais 5 anos de prosperidade dentro da construção civil, e o setor industrial também demonstra um crescimento muito grande. Então, essa perspectiva que o Paulo Guedes montou realmente é uma perspectiva muito saudável. É importante frisar que a desvalorização do real não foi na canetada, como muitos dizem. Eu dei uma canetada e eu desvalorizei o real. Não, muito pelo contrário. A política de redução da taxa Selic, ok, fez com que o real se desvalorizasse de uma forma natural. Porque eu fiz uma política monetária de desvalorizar a taxa de juros, né, do Brasil a 2%. O que é muito bom, porque a nossa dívida interna, por exemplo, que é muito alta, né, vindo desde a era PT, que chega hoje à casa dos 5 trilhões de reais,
nós pagamos essa dívida pela taxa Selic. Né? Antigamente a gente pagava 10% ao ano, 12%, 14% ao ano, né? Só de juros sobre a dívida interna. Hoje a gente paga 2% ao ano. Então é uma economia tremenda que o Brasil faz sobre a dívida interna que nós temos. Então, fora essa economia gigantesca que nós temos, somada à economia gigantesca que nós, né, tivemos com a reforma da Previdência e outras reformas que virão por aí, nossa economia está começando a voltar para os trilhos depois desse período de pós-pandemia, o que é algo muito importante. Então eu concordo plenamente com a visão do Paulo Guedes. Eu acho que a nossa economia está voltando para os trilhos e o avião está decolando. Não é à toa que no terceiro trimestre, né, a gente teve aí realmente uma guinada para cima bem acentuada, e ele realmente já tinha avisado antes que o Brasil iria surpreender o mundo. Não é à toa que está surpreendendo. Então ele está seguindo realmente a cartilha correta, já dita, né, por vários estudos que se seguem aí há mais de 30 anos, de que o que realmente funciona para um país alcançar a prosperidade é a redução da taxa de juros do país, né, e consequentemente a questão da desvalorização cambial, porque com isso você exporta mais e você incentiva a industrialização interna do país. Nosso país estava dependendo completamente, né, de importação de vários produtos, e atualmente você começa a incentivar o quê? Que nós mesmos aqui no Brasil possamos começar a produzir esses produtos, porque se torna muito mais barato do que você importar esses produtos, e isso começa também a ter uma geração de emprego. Tanto é que mesmo com toda essa crise que nós tivemos com a pandemia, a gente vai fechar o ano com pelo menos aí um resultado de perda de 300 mil empregos, o que não é um apocalipse perto do que nós vivemos, né, com fechamento de empresas, lockdown, uma série de coisas que nós tivemos aí por conta dos governadores e prefeitos, né, que realmente fizeram dessa pandemia uma verdadeira loucura pelo Brasil. Então é isso, pessoal, esse é o recado de hoje. Obrigado pela audiência. Não deixe de seguir aí o canal Vista Pátria e compartilhar aí esse vídeo com todos os seus amigos. Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.